acontece na sua igreja também. Mas tem uma coisa que varia muito também, é o seguinte, o seu momento de louvor da igreja, ele vai ter mais ou menos, lógico que não a mesma iluminação, mas pensando no templo e não no palco, pensando no templo, ele vai ter a mesma iluminação do louvor do que na pregação, porque a maioria das igrejas, pelo menos que tem alguns, que são menos contemporâneas assim, né? Você pega, por exemplo, assim, a Lagoinha, durante a pregação, o louvor, eles têm o templo todo apagado. Na pregação, eles acendem o templo todo. Cara, eu tenho uma mudança brusca de iluminação no palco. Você já pega, por exemplo, tem outra, usando a Lagoinha mesmo como referência, tem outra Lagoinha que ela é um pouco mais contemporânea do que a sede lá de BH, eles já ficam também durante a pregação com a igreja apagada. Tem alguns pontinhos de luz ali, mas são spotzinhos de leve que ficam acesos, não interferem na iluminação do palco. Então, isso é uma parada que você tem que levar muito em consideração também. Isso é muito legal, porque você falou o que se completa, né? A gente estava falando de uma iluminação cênica pensando no palco. Ela precisa ser complementada com uma iluminação de serviço, uma iluminação total de preenchimento para a parte onde as pessoas vão estar sentadas, enfim, pensar em tudo isso, porque isso também vale um projeto, né? Não adianta você investir uma grana nisso, aí você meter aquela um monte de LED, fábrica, eu ia fazer essa pergunta mesmo. Já era. Eu ia fazer essa pergunta. O quanto a gente está falando do projeto aí mais de luz de palco, uma luz mais trabalhada, tal, frente, contra, tal, mas o quanto que também as luzes de serviço da igreja dá para influenciar até no resultado que você quer chegar no seu projeto? Influencia total. E um lance do projeto é que assim, a maioria das luzes de serviço, quando a gente pensa, elas pensam no todo. Então a gente não pensa numa luz que tenha um ângulo. Então, por exemplo, eu quero que a luz não pegue o meu altar. A luz vai estar em cima da pessoa ali no primeiro banco, mas ela tem um foco, um facho bem fechado. A pessoa que está ali vai conseguir abrir, ler a Bíblia, tudo bem, mas ela não vai interferir com uma luminosidade alta no palco. Então, aí entra nesse ponto, né? A gente não pode simplesmente sair comprando um monte de luz, um monte de paflon, de não sei o que e sair colocando. Sim. Até porque, por exemplo, a gente pensa, a igreja durante o louvor está apagado. Se alguém chega durante o louvor, dependendo do jeito que tá, você não consegue enxergar o corredor para entrar. Então a gente consegue pensar, eu quero deixar uma luz acender no corredor, ou principalmente se tiver escada. É ideal também, né? Uma coisa que, pelo menos a maioria da galera que tem compartilhado com a gente as coisas na U-Stage, tem falado sobre luz de palco, mas tem se esquecido um pouco da luz do templo, que influencia tão fundamental quanto o palco. E vai influenciar no palco. Então você vai se preocupar com a luz do palco, beleza, tem que ver se a luz do templo vai ser acesa em algum momento. Se não, beleza, tá tranquilo. Agora, se vai, você tem que também pensar no que você vai ter de luz no templo. A gente já usou de alternativas o COB como luz para a igreja, por exemplo, na hora do louvor, como a luz do templo afetava muito se tivesse acesa a nossa luz de palco. A gente criou uma luz ambiente durante o louvor para não ficar escuro. No caso, você rebateu ele pro teto. Exato. Entendi. Foi uma saída. Resolveu. Porque você fazer um projeto de iluminação que seria o ideal, sim, é caríssimo. É o ideal. Mas é um projeto que vai ter que caminhar provavelmente em boa parte das igrejas devagar. Sim, total. E às vezes 2 cobres você pode resolver uma situação. Você joga ele no teto, ele desce ali. Só que aí você tem que lembrar que você tem que pensar que você tem que ter um teto branco. Exato. E talvez um pé direito considerável também, porque senão ela não vai ficar conseguir. dois bolinhas assim. Dependendo da estrutura da igreja, se você não tiver um gesso, alguma coisa do tipo, for tipo assim, já um teto preto, mais estilo industrial, alguma coisa, não daria certo. Essa proposta. E pensando então nas luzes de serviço, qual que seria uma solução legal? Uma coisa que é bastante importante, pelo menos tem pano pra manga pra isso também. Cara, tem muito. E porque aí também entra muito também numa questão da liderança da igreja, do pastor. Sim. E tal. Mas uma coisa a gente já pode matar assim 100%. Tem um pensamento muito antigo, e eu não lembro agora onde que eu vi essa referência, mas usavam essa referência falando assim, cara, você tem uma iluminação, por exemplo, num fast food qualquer, assim, tipo, sei lá, um Burger King da vida, tem uma iluminação branca. Por quê? Porque os caras têm a ideia de que você entre, compre teu lanche, coma e saia. Fique muito confortável. Esse é o ponto
é o ponto inicial deles. É a mesma coisa numa fábrica. O cara tem uma iluminação, na maioria das vezes, branca, porque ele quer produzir rotatividade e produtividade nas pessoas que estão lá. Você pega já, por exemplo, um Outback, ele tem uma luz mais baixa, uma luz amarelada, porque ela quer produzir conforto e ela, para que você fique lá, consuma. Ó, caiu ali. Para que você fique lá. Nada como ao vivo. Caiu a câmera aqui, gente. Para que você fique lá e você consuma o que eles estão te oferecendo como comida ali no caso, e consuma também o ambiente. Então, uma parada importante é que eu acho que já foi o tempo também da galera da igreja entender que a igreja ela precisa estar iluminadaça, assim, ao extremo. Precisa ter muita luz na igreja. Eu acho que isso é importante num momento de saída e entrada e tal, mas se você parar para pensar, não que a igreja ela tenha que proporcionar conforto só pelo conforto, mas o lance é que a pessoa ela tem que se sentir confortável na igreja, até para que ela tenha, e aí a gente está falando quase que um lance psicológico, para que ela tenha psicologicamente já uma predisposição para quando ela ouvir a palavra, ela receba aquilo de uma maneira em que nada está tirando a atenção dela. A atenção dela está totalmente focada, psicologicamente falando, ela está confortável para receber uma palavra que pode ser uma palavra de esperança, como pode ser também uma exortação total. Esse lance da luz, ele mexe muito com o nosso próprio corpo, com o físico mesmo. Às vezes é uma coisa inconsciente. É igual a gente parar e pensar, a luz do sol é uma luz mais quente, é uma luz mais amarelada, ela tem uma temperatura diferente de uma luz branca. E normalmente a gente pensa num templo, talvez a maioria dos templos que eu conheço tem a luz branca. Branca. Então, naturalmente, o nosso corpo já tem um conflito, mesmo que inconsciente, desse ponto. Não é realmente aconchegante, não é confortável você passar ali, às vezes, 1h30, 2 horas dentro daquele momento. É verdade. Não, isso para mim é algo que, assim, faz toda a diferença quando a gente fala de iluminação de igreja. Não é à toa que os teatros, desde 1800, sei lá, quando começou a terem teatros físicos, mas não é à toa que sempre foi assim. Você tem uma iluminação confortável para o público e uma atenção total no palco. Então, acho que já passou do tempo das igrejas entenderem que esse modelo de teatro não é um show. Não é uma questão de nós vamos produzir um show na igreja. É uma questão de, psicologicamente falando, em iluminação, eu vou produzir conforto para que as pessoas possam receber a palavra. Até à luz das escrituras também, tipo, fala que é a casa do Senhor. Pô, a casa, você quer que seja confortável, você ilumina a sua casa para que ela seja confortável. Exatamente. Porque a igreja tem que ser, assim, não pode trazer conforto porque é errado, não. E também deixar bem claro que pra galera, porque normalmente é assim, os mais jovens ouvem uma parada dessa e falam, nossa, é isso, o pastor tem que deixar a igreja olha aqui, escura, pastor, ouve aí. deixar a igreja apagada. Não é deixar a igreja apagada, é fazer uma iluminação. Esse é o ponto, porque quando a pessoa vai ler a Bíblia, ela tem que ter a leitura da Bíblia, ela tem que enxergar o que ela está lendo. Tem que enxergar, ela não pode enxergar com sombra, então não adianta eu ter uma luz atrás, que a na hora que pessoa ela aqui, acende... ela colocou a cabeça em cima da Bíblia, ela mesmo fez Tem sombra. que ser confortável, do mesmo jeito para ela ficar no ambiente bom, tem que ser confortável para ela abrir a Bíblia e ler confortavelmente. Agora, voltando no ponto, né, o Outback é confortável? Você consome lá num ambiente aconchegante? Sim, mas você lê o cardápio. Você enxerga o que você está comendo. E outra, ele é aconchegante para aquele estilo, para aquele momento. Então, você vai no Outback e tal. Eu mesmo, se eu ficar muito tempo naquele ambiente, eu fico cansado. Sim. Porque eu não tenho... Ao mesmo tempo que a mesa ali, o ambiente está iluminado, o resto também é muito escuro. Sim. Então, às vezes, o tempo... Perde meio que a referência, você tem que se forçar. O tempo que você vai ficar dentro aí, daquele ambiente também vai influenciar na quantidade de iluminação que você precisa. Mas aí, nesse caso, na igreja, eu acho que a gente tem uma vantagem falando de igreja, que é, primeiro ponto, o tempo de culto. Sim. Que normalmente é um tempo que não te gera esse desconforto, e também você tem um ponto de atenção que é o palco. Sim. Que está iluminado. E só um detalhe, hein, galera? A gente não está falando que a luz do Outback é a luz que vai servir na igreja, não é isso.
A gente está falando da psicologia do conforto. É um exemplo De para entender mostrar como como você trabalha a luz em um restaurante, da mesma forma que você tem que pensar em como você trabalhar a Na luz. É um exemplo só para entender por que a luz tem que ser pensada. Deixa eu trazer um psicólogo aqui para explicar o que acontece com o nosso Olha, corpo. olha das que cores. é Mais posição legal. da Nós vamos luz. trazer. Vamos Louco, trazer show. um Trazer cara alguém aqui para falar sobre isso.